Teatro é tanta coisa. Teatro é uma manifestação artística, teatro é um estilo de vida, teatro é arte, cultura, teatro é responsabilidade, é prazer, é criatividade, é emoção, é respeito, é liberdade de sentimentos, liberdade de expressão. Para mim ele representa a vida, dos personagens, vida das pessoas, que são representadas várias e várias vezes, de diversas formas, que toca o fundo do ser humano. É a representação da vida, né, de uma forma artística. Então, onde o artista empresta as suas emoções, né, para expressar uma grande obra. É ver o mundo através de outros olhos. É ver a nossa realidade discutida com humor, com perspectivas diferentes. Nada mais é do que uma cópia, um filme daquilo que nós vivenciamos no dia a dia, ou conosco, ou com nossas famílias, com nossos amigos, enfim. É um retrato da vida da própria humanidade. Onde eu encontro boa parte de mim, onde eu vou encontrando como me decidir, como viver. De tudo, o teatro para mim é coletividade. Ele foi um grande presente de Deus para me reencontrar comigo mesmo, para me se refazer com os meus próprios retalhos, né? Então o teatro para mim ele é tudo. Fazer teatro em Lençóis é assim um grande prazer, né? A gente já teve oportunidades de ir para outras cidades, participar de outros festivais, de fazer teatro em São Paulo, que também é muito legal, mas eu acho que Lençóis é a nossa terra, né? Então a gente pode sair daqui para outros lugares, mas sempre a nossa sede será aqui, o nosso chão será aqui. A sensação de muita, extrema responsabilidade. A cada apresentação parece que a responsabilidade a gente sente que aumenta. E Lençóis é uma cidade que fomenta muito a cultura nesse sentido, sabe? Muita gente reclama, mas eu vejo assim, que cidades maiores não tem o que a gente tem aqui, sabe? Bauru mesmo, que é do ladinho. A cultura em Lençóis, desde sempre ela foi exemplo pela região. Desde muito tempo, desde da sua formação, a gente sabe que tem manifestações muito interessantes. Em Lençóis tem grandes bailarinos, tem grandes músicos, né? A gente tem uma honra de ter um bairro chamado Júlio Ferrari, né? Maestro Júlio Ferrari. Nós temos um bairro com nome de escritores, né? Isso não é comum em outras cidades, né? Não é. Lençóis Paulista. Certamente você já ouviu dizer o nome dessa cidade em algum momento. Provavelmente ouviu dizer também que ela é conhecida nacionalmente como Cidade do Livro. E não à toa, em média, são 2 para cada um dos 65 mil habitantes. Mas o que não lhe contaram é que essa cidade, além da literatura, tem uma outra manifestação artística muito importante, o teatro. Por lá, a arte chegou no início do século XX, com as primeiras apresentações sendo realizadas no palco da antiga sociedade italiana. Nesses mais de 100 anos, muitos grupos surgiram, todos com um único objetivo: levar arte e diversão para o público, e dele alcançar o reconhecimento, mesmo que, por diversas ocasiões, não fosse uma tarefa fácil. Nesse bloco, vamos acompanhar a história de 2 grupos, o já extinto UBG, de 1983, e a Companhia Teatral Atos e Cenas, de 1989, e ainda em atividade.
Eu lembro que a Ana Beltrão chegou de São Paulo, vinda de mim, ela é natural de Belo Horizonte, mas veio de São Paulo, já atriz formada, Ana Maria das Graças Beltrão, para trabalhar no grupo da Zilor, antigamente Usina Barra Grande. E ela, como ela é socióloga e fazia teatro, ela trabalhou na usina como socióloga, e acho que ela ofereceu para o grupo formar um grupo de teatro. E o grupo topou patrocinar algumas coisas para formar esse grupo de teatro, tanto que eles cederam um espaço para a gente, tudo lá do lado da onde hoje é o grupo Zilor. Antes de eu entrar no grupo de teatro, eu já tinha entendido o grupo também. E eu admirava, assim, porque eu pensava comigo que aquilo era coisa assim de cidade de muita cultura, para ter um grupo de teatro do nível que a gente tinha. Porque antes de eu entrar no grupo, ele já existia e ele já era muito bom. Tinha o Gilmar, que já fazia parte, a Lucéia, vários nomes que eu pensava neles assim com tanta coisa que não estava. Ela formou primeiro com funcionários da usina, né? Chamou, foi fazendo aquele monte de gente, lógico, foi aí quem se interessou mesmo foi ficando, e por fim acabou entrando gente que não era do grupo Zilor, que não fazia parte do quadro de funcionários da usina Barra Grande. E ela formou o grupo mesmo assim com pessoas de fora, a usina continuou ajudando, e aí já formou ensaiando, já planejando a peça, que era com panos e lenços. Então a gente foi se formando, fazendo laboratório já para essa peça, que era a primeira peça, que depois estreou em 83 no TC. Um amigo pediu para eu dar uma ajuda na técnica vocal, quando foi montada aqui em São Paulista com o Teatro Virgínia, foi montada a peça Morte e Vida Severina. Como é um musical, eles precisavam de alguém para dar um pouco de técnica, exercício vocal, né, na área de música, e eu fui convidada. E quando eu cheguei, não ficou bem explicado o que eu estava fazendo ali, não tive tempo de me apresentar, o diretor entendeu que eu estava ali também para participar da peça, e fui me envolvendo assim, sem a gente conversar nada, e a gente acabou descobrindo que eu tinha condições de ser atriz também. Junto com isso a gente acabou adorando, porque começamos a viajar, né? As pessoas que estavam dentro do grupo gostaram de ficar e repetimos aí fazendo a segunda peça que chamava O Capeta de Caruaru. Cara, era muito sofrido, porque olha, a gente trabalhava cedo, estudava à noite, chegava no final de semana, a gente passava o sábado e domingo dentro de um ônibus, com tudo dentro do ônibus, tudo que se levava, da parte de cenário, tudo aquele. Saía às vezes tarde da noite, teve dia que a gente está em Osasco, saímos de lá, chegamos aqui madrugada e de manhã tinha que trabalhar. A gente dormia dentro do ônibus, colchão pro meio do banco, uma loucura. A gente tinha aquela vontade de chegar na outra cidade, depois aquela vontade de se apresentar, depois aquela vontade da janta que geralmente a prefeitura dava depois do teatro. Então era tudo muito curioso, muito diferente para nós, né? A maioria das pessoas nunca tinha muito saído da cidade e tal. O objetivo nosso não era simplesmente ser valorizado aqui, a gente queria realmente mostrar para quem quisesse ver. Então, todas as cidades que abriam portas, a gente estava lá. Eu acredito que, além da pouca valorização, nós também tinha dentro de nós essa vontade de levar o teatro aonde quer que fosse. Porque quem faz teatro quer que a gente veja. Quem faz teatro quer ser visto, quer que a peça seja vista, quer que ela seja um máximo. Eu acho que teatro sempre teve assim um pouco de restrição com a grande maioria das pessoas, né? Não é de hoje. Hoje a gente pode ver que não é todo mundo que tem acesso ao teatro. Tem, é de graça, mas não é todo mundo que vai. Não adianta a gente falar que é que não vai. Assim era na época. Como a gente não tinha nem verba para ficar divulgando tanto e nem condições de ficar bancando muito tempo de ensaio, de tudo, a gente se determinou também para que as pessoas não fossem. O que a gente fez foi com que a gente conseguiu levar as pessoas que eram mais próximas de cada indivíduo que fazia parte do grupo. Sabe? Então fizemos de nós trazer outras pessoas que nem também tinham contato com o teatro, mas a gente fez com que eles viessem mais para o teatro, mas porque era parente, porque era isso. A gente falava assim, olha, vai lá assistir minha peça. Eu conversava com meu pai, por exemplo. Meu pai nunca tinha ido ao teatro.
eu preciso ver minha festa, mas eu tenho que assistir. E ele nunca ia. Porque teatro não era uma coisa legal na época, não era uma coisa assim para todo mundo assistir. Teatro era coisa mais de gente cult, sabe? Era uma coisa que não era para todo mundo. Alguns tinham até preconceito, porque não sei se você sabe, mas quando você falava em teatro, você falava muito em bicho grilo, na época, né, tinha um pouco mais novo e tal. Então o teatro era uma coisa meio mal vista. O ator em si, né, ele sofria muito mais preconceito. Então era muito difícil levar a pessoa para o teatro. Muito. Se bem que todas as vezes que a gente fazia a estreia aqui na cidade, nunca era assim de deixar a desejar. Sempre não tinha teatro, era feito no Birama Tênis Clube. A gente nunca deixou muita cadeira vazia, não. Sempre trazia, conseguia o familiar, trazer o outro familiar e assim a gente conseguiu levar para bastante gente. Que a gente ficasse esperando aqui, bilheteria, valorização, a gente não teria mesmo. Isso infelizmente, é uma realidade geral, eu acho que até hoje é assim. Se eu perguntar quem são as quantas pessoas conhecem, né, o grupo BG ou da época, só de nome, mas falar que dava valor. Eu acredito que tudo é questão de insistência no que você faz, né? O grupo de teatro, quando a gente estava lá na época, a gente conseguiu insistir até quando tinha com o quê, né? Até quando tinha um patrocínio, um apoio. Quando não tinha mais, a gente não desistiu porque não tinha como fazer, não é só de gostar, querer e fazer. Hoje eu acho que até dá para gostar, querer e fazer, porque você tem lá um grupo formado, né? São pessoas, se você não quiser fazer, tem outras pessoas fazendo e vai ter sempre um amparo ali, né? Com verba, com estrutura, com espaço físico e tudo. Porque eu me lembro da época que nós tivemos que parar, porque houve um acidente nos integrantes, não sei se você sabe disso, né? Nós estávamos no auge do Santo Inquérito, quando um dos atores sofreu um acidente que ele quase faleceu. Então o grupo teve uma parada assim, do nada, né? Nós tivemos que parar tudo. E daí não retomamos mais. Então não foi apenas a questão do investimento. O que faltou sim foi um incentivo para se retomar na época. Não sei se só financeiro, mas a gente parou e não voltou mais. Depois que eu deixei o teatro, ainda continuou umas pessoas que faziam parte do primeiro grupo, no outro grupo. E aí nós já tínhamos formado a Casa da Cultura e a Casa da Cultura virou o que virou hoje. Eu acho que tudo isso foi só evoluindo com um propósito que chegou a fundar o Teatro Municipal. Junto com a Casa da Cultura, com base da Casa da Cultura, mas a evolução foi isso. Eu acho que foi uma coisa muito grandiosa. Com esse outro grupo que depois veio, que é o Atos e Cenas, né? Logo depois do BG. Quando o Lençóis não tinha grupo teatral. Quando eu fui assistir com 13 anos, 12 para 13 anos, a última apresentação de Morte e Vida Severina com o grupo BG, que era um grupo da usina. E eu fui assistir aquela peça e fiquei fascinado pelo envolvimento, pela presença de tudo aquilo, com os elementos de luz, de cenário, de música. Fiquei encantado por aquilo e fiquei arrasado quando no final dos agradecimentos eles disseram que era a última apresentação deles. Eu falei, eu quero fazer isso. E fui buscar fazer isso. Tentei outros grupos, tentei outras coisas, e quando não acontecia, eu resolvi montar um grupo. Montar um grupo era realmente muito audacioso na época. Mas reuni amigos e fomos estudar, fomos ler tudo que tinha na biblioteca, fui fazer cursos, um em seguida do outro. Depois do BG, as pessoas perderam o interesse, as pessoas não saíam da cidade para procurar teatro. Então, o Atos e Cenas veio com a força total, trazendo com a união, com o trabalho mesmo, com o Nilceu à frente, né? E a gente se doando mesmo, ensaiando todos os finais de semana, estudando, se dedicando. Éramos crianças, pré-adolescentes, né? Tínhamos já essa responsabilidade. Teve um momento em que o grupo ainda era amador, né? Então a gente tinha as dificuldades financeiras, as dificuldades, muitas apresentações que nós não recebíamos, assim, mas também tinha aquele fervor, aquela
coisa gostosa do início e aquela vontade de fazer. A gente batia de casa em casa, batia palma na casa das pessoas, tentando vender os ingressos e levar as pessoas para aquela apresentação nossa. E com esse trabalho, a gente começou a ter um público fiel, que começou a apostar na qualidade do grupo, de perceber. Então, o nosso público, ele foi sendo construído. E ele foi sendo mantido pela qualidade dos espetáculos, daquilo que a gente oferecia. Eu lembro que nós íamos para as escolas fazer 4 apresentações por dia nas escolas, para as crianças, para criar um público de teatro. Então eu vejo assim, hoje, se tem esse teatro, se tem um público do teatro, é porque a gente tem uma história junto com essa cidade, né? E isso faz com que a gente fique um pé aqui. A gente levava a nossa arte até as pessoas. Então a gente tinha o apoio de amigos, de empresas que acreditavam no nosso trabalho e que abriam as portas. Então a gente fez Pluft, não me lembro o ano, mas no galpão da antiga Cimentex, que era na 25 lá de janeiro. Quando nós fizemos 20 anos de grupo, nós fizemos uma mostra na Concha Acústica e foi uma surpresa deliciosa. Só comparando as duas imagens de quando eu vi lá em 95 Carroça de Ouro lá na Concha Acústica para em torno de 30 pessoas e quando a gente fez a mostra há 10 anos atrás, mais ou menos, em 2009, 2009, não lembro exatamente quando nós comemoramos 20 anos, mas já nessa fase a gente já tinha toda a arquibancada da praça tomada, com mais de 1000 pessoas por noite durante uma semana. O público nós temos, principalmente o público infantil, e a gente tem um reconhecimento por isso, né? Eu acho muito legal quando eu tenho uma aluna que se formou em teatro e ela fala, eu comecei a ter vontade de fazer teatro quando eu vi você na escola fazendo teatro pra gente, né? E hoje ela é formada, professora de artes e dá aula de teatro também, então pra mim isso é um prazer muito grande. De início, o Atos e Cenas não tinha interesse em fazer peças infantis. Era um trabalho mais profundo, mais crítico. Quando a gente era mais jovem, estudante, seu lado de rebeldia, de reacionário é muito mais intenso. Então nós fazíamos textos do período militar, estudávamos Nelson Rodrigues, textos que falassem da ditadura. A gente tinha esse olhar mais intenso, então a gente não se interessava, achava que o teatro infantil era um teatro menor, que hoje a gente pensa totalmente ao contrário, a gente está formando gente, a gente está estimulando o lúdico, a arte, a cultura. Em Lençóis Paulista nós nascemos, mambembando, uma peça nós trouxemos, e trouxemos dessa vez... Pelega e porca penha! Eu sinto, né, o que é fazer teatro, eu sinto essa responsabilidade, né, nas mãos de repente, poder tocar a vida de uma criança, de uma pessoa, porque com tanto tempo de profissão, atuando, dando aula, quantas histórias e quantas coisas eu ouvi. Se, por exemplo, a gente começou há 20 anos atrás com teatro na escola, tem pessoas adultas, tem pessoas que são pais de famílias, mães de famílias, que aí estão aí, no seu caso até, que viram nas escolas coisas que eu não tive na minha geração. Para quem começou num galpão e foi para uma sala, um auditório dentro da Casa da Cultura, conseguido com muito suor e com muita dedicação, empenho nosso, sabe, de ir lá, de tirar a cortina, de lavar o chão porque era um hotel, então de tirar a gordura do chão. Então foi um trabalho realmente de doação, de história. A gente lutou muito e criamos aquele auditório da Casa da Cultura. Foi a partir da ideia do Atos e Cenas, de ocupar aquele espaço para a Casa da Cultura, para que fosse aquele anfiteatro, que tivesse aquele auditório. Foi construído pedindo doações, o primeiro palco, as primeiras cortinas. E ali nós temos muitas coisas. E isso sistematicamente, e às vezes com grupos convidados, fazendo as mostras de teatro, que até o ano retrasado nós organizávamos, para que trouxesse os grupos da região para compartilhar conhecimento, compartilhar as criações e as montagens de cada um. Então, no decorrer desse ano foi muito a vistas grossas, assim, a gente percebe que se expandiu demais. A cada apresentação parece que a responsabilidade a gente sente que aumenta,
né? Porque a gente tem um olhar muito mais crítico para tudo, né? Então, com a idade passando, a gente já vem com os cursos, com tantas coisas já realizadas, a gente é muito crítico, eu sou muito crítica comigo mesma, né? Então, eu me cobro muito e eu percebo que com o passar do tempo, a gente vai normalmente acontecendo algumas limitações. Então, antes, a gente fazia 8 apresentações por dia, o Atos e Cenas fazia, a 25 centavos para começar a estimular o público. Hoje eu não sei se eu conseguiria fazer 8 apresentações por dia com a mesma força que eu fazia antes, né? Porque hoje eu tenho 41 anos. Não estou dizendo que eu estou velha, mas assim, que é ter essa responsabilidade, esse compromisso e me preparar para dar o melhor. Porque quem vem aqui não vem para ver a Leda, vem para ver o personagem. E fazer teatro no Brasil não é fácil, né? Fazer teatro no Brasil é todo dia você tá provando que o teatro é importante, que o teatro é importante para mudar uma sociedade, que o teatro é importante para mandar uma mensagem para as pessoas. Então, no Brasil, ser reconhecido fazendo teatro é muito difícil. No entanto, eu me sinto muito realizada. Só realização não faz teatro. É necessário apoio, incentivo, parceria, enfim, investimentos. E esse é o assunto do próximo bloco. Você já percebeu que tem gente que nasce sabendo o que vai ser quando crescer? E tem quem passe a vida inteira em busca de coisas novas. Tranquilo, nem todo mundo é igual. Tem gente que gosta de sala de aula e quem aprende de um jeito diferente. Quem é incansável nas leituras e quem prefere pôr a mão na massa. Tem quem questiona e quem encontra as respostas compartilhando soluções. Os que são da ciência e os que são da vivência. Tem os que buscam por experiências no mercado de trabalho e os que criam novos mercados. Os que são do mundo e os que transformam o próprio mundo em grandes conquistas. Tem os jovens e os outros jovens, capazes de preparar líderes e verdadeiros profissionais, humanos. Tem os que vivem essa fase da vida feita de infinitas possibilidades. O importante é começar. Vestibular 2019 da USC. O primeiro passo para suas novas descobertas. Tanto quanto uma arte, se entende também como teatro o espaço físico onde ocorrem espetáculos. Embora não necessariamente necessite de uma acomodação para que tais sejam realizadas, ter um espaço dedicado exclusivamente à prática teatral garante, tanto aos artistas quanto ao público, maior segurança e também maior conforto. Ao longo de mais de 100 anos, Lençóis Paulista nunca teve um espaço dedicado a essa arte. Todas as apresentações dos grupos locais, ou mesmo aqueles de outras cidades que, porventura, aqui se apresentavam, eram realizadas na Concha Acústica, na Casa da Cultura ou no Ubirama Tênis Clube. A concretização veio em 2016, graças à parceria do governo municipal com a iniciativa privada, através da captação de recursos advindos da Lei Rouanet, aquela onde a empresa ou pessoa física destina parte de seu imposto a algum projeto ou ação cultural. Hoje, com 609 lugares, o teatro é o maior da região e é a materialização de um sonho antigo da classe artística, ávida pelo desenvolvimento da cultura local. Há um tempo atrás, era até muito engraçado, algumas entrevistas por vários objetivos, se perguntavam o que se falta na cidade. Ah, falta um teatro. Muitas pessoas diziam isso, do nada assim. Sabe? Então, você podia dizer falta empresa, como todo mundo diz, falta isso, falta aquilo outro, mas
dizia, falta-se um teatro. Perguntava, você já foi ao teatro? Não, eu nunca fui ao teatro. Então foi disseminando como um consciente coletivo mesmo, essa necessidade do teatro. Isso é um grande presente mesmo que a gente tem, né? E que eu tive a honra de participar do lançamento da pedra do teatro. Quando colocou a pedra lá, ainda no terreno, olha, aqui vai ser o Teatro Municipal. O Atos e Cenas estava presente, declamando seus poemas, mostrando a força do artista lençoense e fazendo que aqui era um lugar que a gente merecia, que a gente precisava, que o artista tinha que ter esse espaço. Conquistar aquele espaço físico é como nós tivéssemos dado uns 20 saltos adiante, né? Porque a arte, ela vem para transformar, e aquele espaço, aquele universo de transformação, ele é maravilhoso. É uma janela para qualquer espaço, para qualquer tempo, para qualquer lugar no mundo através dos espetáculos apresentados aqui. É um prédio, que é mais do que um prédio, ele é um monumento à cultura, ao conhecimento, à diversão, ao entretenimento, à arte. Então, ele é muito especial que ele pode receber, pela estrutura que ele tem, ele pode receber espetáculos de qualquer lugar do mundo. Ele pode receber qualquer estrutura de espetáculo. Então, a gente sabe que a gente tem o melhor. Isso, não dito por nós, dito por tantos grandes atores, diretores, técnicos que passaram pelo nosso teatro com alguma apresentação e levou uma direção fantástica da cidade através disso. Tem gente que só conhece Lençóis através desse teatro. E ele, por ter um cuidado especial e muito único, por exemplo, as cores internas do auditório, que predominam o azul e o amarelo. Então é uma coisa que quando alguém bate o olho numa foto, o ator lá já diz, eu já estive aí, que delícia, que organização. Ter um espaço daquele para o teatro é importante. Eu acho importante, porque as pessoas aí, elas vão falar, putz, um teatro, olha que lugar legal, porque o teatro é bonito pra caramba, né? Você entra lá, diferente de... Eu gosto muito daqui, mas você entra lá, você vê aquelas cadeironas, aquele negócio grande, você fala, nossa, então o teatro é uma coisa importante, né? É super diferente você entrar num ambiente climatizado, você ter uma poltrona confortável, o ator está num palco onde ele pode pensar em outras entradas, outras saídas, coisas que podem subir e descer, ter toda uma estrutura totalmente diferente. Hoje a gente não tem restrição, nós podemos receber qualquer tipo de espetáculo na nossa cidade. E às vezes acontecia, por exemplo, da gente não receber um grupo porque a gente não conseguia acomodar, né? Elencos grandes, numerosos, e hoje com 3 andares de camarim, você imagina, então a gente tem esse privilégio de ter essa estrutura, tanto para os artistas como para o público que assiste. A Lençóis Paulista, ela não tinha um teatro que pudesse trazer grandes espetáculos. E nós sabemos que grande parte da população, ela não tem condições de ir aos grandes centros para assistir uma peça de teatro, uma música clássica, uma orquestra. Então isso dá acesso para as pessoas que têm menos possibilidades e traz para a comunidade. A gente depende das leis de incentivo, primeiro, de um governo que pense, que tenha um secretário de cultura, por exemplo, nível do Brasil, que entenda a arte como prioridade, que entenda as necessidades que cada arte, que cada modalidade traz e tem, que são muito específicas, né? Então, por isso existem as leis de incentivo. Isso é um grande poder que através dessas leis os espetáculos podem ser contratados. Mas não adianta você ter o seu projeto aprovado, atendendo tudo que os editais pedem, se você não tem um patrocinador. Então, na verdade, as coisas estão interligadas. Existe essa lei de incentivo, mas também precisa existir uma empresa que acredite no seu trabalho. Um grande apoio que nós damos é para a manutenção do teatro. Existe em Lençóis Paulista a Associação Lençoense de Incentivo à Cultura. E ela toma conta do teatro, inclusive da manutenção. E nós sabemos que manutenção é uma coisa muito cara. E nós temos vários teatros, museus que são excelentes, mas acabam se deteriorando por falta de recursos. Então, uma das verbas que a gente destina é para a manutenção desse teatro. Essa empresa ela deixa o dinheiro na cidade, ela investe
na cidade, trazendo esses grandes espetáculos que vão para cidades da região pagos. E em Lençóis nós temos a oportunidade de oportunizar isso para a população de Lençóis, assistindo de graça grandes espetáculos com grandes nomes. Então é de extrema importância empresas como a Luarte, como o Grupo Luarte, como a Zilor, Energia e Alimentos, Duratex, a própria Frigol também, que tem essa consciência muito importante de deixar esse dinheiro aqui. Isso traz o quê? Além dela estar podendo deixar na cidade, onde é a cidade onde ela tira todo o seu lucro, né? Ela também pode ter uma visibilidade, trazer uma visibilidade comercial, de marketing, dentro inclusive do país, né? Mostrando a sua marca. Cultura, a gente percebe que existe falta de poderes, né, aquisitivos, poderes econômicos, às vezes, das empresas para poder apoiar, das empresas para poder trazer espetáculos, né? Porque o poder público não tem como administrar tudo, né? As pessoas precisam entender que esses caminhos abertos hoje, essas facilidades que a gente tem para ver no teatro, para ver espetáculos de qualidade, gratuitamente ou por preços muito significantes, é um trabalho de muitos anos. Desde a construção do teatro, que as empresas nunca tinham ouvido falar em Lei Rouanet. Então foi apresentado por um grupo que queria que as coisas acontecessem na cidade, que esse dinheiro poderia ir para qualquer lugar, ficasse na cidade por forma de ação cultural. A lei de incentivo fiscal, se ela for bem usada, se for um projeto bom e uma empresa aporte, ela é extremamente positiva para as comunidades e para as cidades. Por quê? As leis de incentivo, Lei Rouanet, todas elas, é uma forma que eu tenho de pegar aquele imposto que eu estou dando para o governo e falar, olha, parte desse imposto você coloca aqui nessa comunidade, neste projeto. Então, o que é importante? É ter projetos sérios, projetos que têm começo, meio e fim, que têm objetivos definidos, para que você possa trazer esse recurso. Você não deixa de pagar imposto, você só fala que esse imposto ele é colocado na comunidade e naqueles projetos que você... Acho que não tem como não ter esse tipo de apoio, né? Porque os artistas vivem disso. Então, os artistas precisam ter um salário, é uma profissão como outra qualquer. Então, as empresas precisam cada vez mais ter isso como importante, né? E ver a sua marca, né? O logotipo de uma empresa atrelada a um espetáculo teatral, isso é muito bem visto, porque é uma forma de você proporcionar cultura. Né? E proporcionando cultura, você está com certeza dando a chance de alguém fazer algo diferente pela tua cidade, pelo teu mundo, né? Pelo país que a gente vive, trazendo cultura, fazendo essa pessoa pensar. Se a gente olha o teatro municipal hoje, a gente está vendo a iniciativa privada, a iniciativa pública, associações, pessoas interessadas, cidadãos, então todos os segmentos da nossa sociedade envolvidas nessa ação do teatro. O público que nós temos é do centro da cidade, é da periferia, são pessoas que trabalham nos mais diversos ramos, são pessoas que têm classes econômicas e sociais diferentes, porém aqui comunga-se de uma mesma possibilidade, de uma mesma oportunidade. E de várias ideias, de muitas ideias. Lençóis Paulista é a cidade do livro, então é uma cidade que já vive muito a cultura e a arte, é muito valorizado. Então nós percebemos que os espetáculos que vêm para o teatro, diferentes espetáculos, porque no teatro nós temos diferentes artes, né? Nós podemos ter o teatro como uma peça de teatro, música, até congressos, fóruns que acontecem grande. Ele é muito bem aceito, a população frequenta muito. Que não adianta ter um teatro imenso se nós não temos público, né? Não adianta ter um palco imenso se a gente não tem artistas para trazer, né? Então, assim, esse espaço ele foi conquistado por mérito de todos os lençoenses, que sempre respeitaram o trabalho, que sempre foram, que sempre ajudaram a causa, e também pelos atores que conseguiram o reconhecimento desses patrocinadores. Isso aí, na verdade, é um trabalho que já vem acontecendo há bastante tempo, né? Com o trabalho das aulas de teatro, com o trabalho das aulas de música, realmente criando o público
para hoje nós termos grande parte dos espetáculos, em quase na sua totalidade, espetáculos cheios, com público lotando nas suas várias vertentes aí. Então eu acredito que isso, na verdade, foi com o tempo. Eu me recordo, eu como maestro, me recordo os conselhos da Orquestra Municipal de Sopros, né, a Orquestra Municipal que eu sou o maestro titular, me recordo de eu estar regendo os primeiros concertos com um público muito pequeno, e hoje nós temos um público grande que sempre está junto com a Orquestra Municipal, e não é diferente isso nas outras áreas, de dança, nas áreas de teatro, enfim. Mas, obviamente, que ter um espaço do porte do nosso Teatro Municipal, com a estrutura que tem, com a referência que é acústica, enfim, e não ter público, não iria adiantar nada. Santo de casa não faz milagre, né? É um ditado popular, riquíssimo do folclore brasileiro. E realmente nós, artistas aqui, que estamos nesse palco há anos, nós nunca tivemos um público assim tão expressivo. Cara, você já teve a casa cheia, mas assim, se nós pegássemos anos atrás, nós, o teatro aqui em Lençóis, fomos para o Adélia, por exemplo, nós íamos ter um público pequeno, né? Diferente de hoje, que temos uma estrutura gigantesca e a procura para assistir, para se alimentar de arte, tem sido muito intensa, né? Muita gente que eu não via aqui na Casa da Cultura indo para o teatro, que é muito positivo. Acho que ainda tem um pouco de... O pessoal ainda fica um pouco receoso de ir ao teatro por ver uma coisa, por ser muito chique, coisa assim. Mas eu acho que ainda tá evoluindo, né? Eu vejo muita família que eu não via indo pro teatro, criança, né? Que é muito legal, muito importante. Eu não achei que o teatro ia ter tanto movimento quanto tem, assim, de pessoas que vão assistir. Tá que geralmente é espetáculos com pessoas muito conhecidas, mas dependendo do espetáculo, vai muita gente. Eu acho ainda que pode ser muito mais aberto ao acesso, né? Eu acho que isso aqui tem que ser aberto para as escolas visitarem, né? Assim, porque precisa desse movimento, né? O teatro só o prédio em si só ele não representa nada, né? Ele representa a partir do momento que tem pessoas indo, pessoas assistindo, né? Tentar envolver aquela comunidade naquela visão e trazer ela para precisa de transformação, porque a arte ela é transformadora. A arte ela questiona você como ser humano, dependendo da sua modalidade. Tudo que o público tem acesso, vê que tem qualidade, vê que é algo positivo, ele vai buscar depois. Né? Como você come uma coisa muito gostosa num lugar, você vai querer voltar lá para comer. E eu acho que o teatro, a arte, né, a atividade artística, ela também é assim. Quando você ouve um cantor bom, você vai querer ouvir mais músicas dele. Então, se você vê um teatro legal, uma coisa que você vê que é positiva, você vai querer buscar, né? Tanto para assistir, ou para conhecer, para fazer, para pesquisar. Só se interessa por teatro quem assiste teatro, sabe? É encanto, você vê a primeira vez e fala, pô. Eu acho que não tem uma pessoa coerente que possa diminuir o valor dessa construção, dessa programação, dessas atividades que acontecem aqui. Né? Elas fazem pensar, pode ser que você veja um espetáculo, não seja do seu gosto, que você acha que não tem a qualidade de conteúdo, ou técnico, ou de discurso, enfim, você pode ter várias questões, mas isso faz parte do exercício, né? da sociabilidade, da construção da cultura, da democracia. Você pode ver coisas que gostam, coisas que não gostam, coisas que te surpreendam, tanto para o positivo como para o negativo. Então, isso muda o pensamento de uma cidade, torna uma cidade mais crível, uma sociedade mais sustentada, uma sociedade embasada, uma sociedade que tenha comparativo. As pessoas já podem saber o que é uma comédia, um melodrama, um drama, uma tragédia, um musical, já consegue perceber isso, né? A construção do teatro foi um grande salto para o desenvolvimento da arte no município. Mas, o que esperar do futuro? O que os próximos anos nos guardam? Descubra no próximo bloco. Você já percebeu que tem gente que nasce sabendo o que vai ser quando crescer? E tem quem passe a vida inteira em busca de coisas novas. Tranquilo, nem todo mundo é igual. Tem gente que gosta de sala de aula e quem aprende de um jeito diferente.
quem é incansável nas leituras e quem prefere pôr a mão na massa. Tem quem questiona e quem encontra as respostas compartilhando soluções. Os que são da ciência e os que são da vivência. Tem os que buscam por experiências no mercado de trabalho e os que criam novos mercados. Os que são do mundo e os que transformam o próprio mundo em grandes conquistas. Tem os jovens e os outros jovens, capazes de preparar líderes e verdadeiros profissionais, humanos. Tem os que vivem essa fase da vida feita de infinitas possibilidades. O importante é começar. Vestibular 2019 da USC. O primeiro passo para suas novas descobertas. Atenção, porque tem novidade para 2019. A USC está lançando novos cursos. Jogos digitais, radiologia, teatro, educação física. Acesse usc.br e se inscreva para o processo seletivo. USC, há 65 anos, a universidade da sua vida. Vimos no bloco anterior que a construção do Teatro Municipal foi um grande marco para Lençóis Paulista. Mas ele, por si só, pode garantir o futuro da arte na cidade? Uma das iniciativas do governo municipal para manter a chama do teatro viva está vindo das escolas. Isso porque, desde 2015, alguns colégios já vêm oferecendo aos seus alunos a oportunidade de participarem de aulas de teatro. Ao todo, 4 escolas já oferecem essas aulas. Eu fui conhecer uma delas, a Ezio Pacola, no Jardim Primavera, um dos bairros mais carentes do município. Por lá, encontrei uma galerinha animada. E olha só, embora esse não seja o foco, eu posso garantir, dali sairão grandes atores. Nós sabemos que Lençóis Paulista é uma cidade onde valoriza muito essa questão cultural. Tá? O teatro, as apresentações de teatro, apresentações de dança e inclusive orquestras, esse tipo de coisa. A gente tem muito disso aqui. Porém, como o bairro é um bairro carente, é um bairro que é fora um pouquinho do centro, então o que acontece? Eles não têm essa visão, eles não têm essa, eles não gostam, eles não têm essa percepção de cultura. Então o que você tem que fazer? Tá? Cabe à escola dar muita coisa que às vezes não é oferecida na família. Então a gente precisa dar. Enquanto muitas pessoas acabam pensando que a gente precisa ter menos Estado, né, muitas vezes para as pessoas mais carentes o Estado é a única mão amiga que eles encontram. E aí essa comunidade mais carente, muitas vezes que não tem condições de mandar o filho na Casa da Cultura para fazer aulas, porque tem que pegar um ônibus, porque não tem um carro para trazer, eles vão ter ali dentro da sua comunidade uma aula oferecida que o poder público, se não fosse uma iniciativa desse tipo, não ofereceria. Quando escolheram o lado, esse lado da cultura, das artes, do artesanato para compor, tá? O currículo da parte integral do contraturno das crianças, com certeza se pensou nisso. Coisas que as crianças não tinham e que elas precisavam ter. Coisas que era uma defasagem num bairro que ele é. Tá? O nosso bairro hoje é 50% de vulnerabilidade social. 50% das crianças participam do Bolsa Família. Não é pouquinho, são 50%. Todas as informações que eles têm aqui, o repertório, assim, eles não iriam conhecer em outros lugares. Eles já têm aquilo que eles trazem deles, que é muito importante.
que faz parte da cultura deles, mas também tem que se abrir para uma cultura mundial também, né? Global. Então a gente tem que ampliar. Então cada livro que você conhece, cada trabalho manual que você faz, é o seu conhecimento que é ampliado. Então é do particular para o todo, né? Para o global. O objetivo nosso, tá, além de elevar o nível de cultura, tá, a gente também tem um objetivo um pouquinho mais além do que só essa questão do teatro. Na verdade, o teatro ele é um meio para que a gente possa fazer um diálogo com a comunidade, para que a gente possa trazer a comunidade para dentro da escola, certo? Para que ela possa participar dos eventos da escola e prestigiar o que as crianças fazem. E além disso, a gente também tem o trabalho, a questão da autoestima, tá? Essas crianças, elas são crianças de baixa renda, então é uma maneira deles conseguirem se valorizar, é uma maneira deles terem alguma coisa diferente para fazer e que eles possam aproveitar isso. Também nós temos essa questão da inserção social, porque é um bairro que já foi muito marginalizado e a ideia é que as crianças possam levar esse teatro para fora da comunidade, levar esse teatro para outras escolas, para outras instituições, e que eles possam ser conhecidos, entendeu? Como as crianças que fazem o teatro, como uma escola que faz um teatro legal. Muita bruxa classificada nesse mundo. Tem que ser mais forte que ele. Há muita bruxa classificada nesse mundo. Você tem que ser, um político falando agora. Vai, inclusive. 1, 2, 3, sim. Há muita bruxa classificada nesse mundo. Gente que se finge de ruim, mas não é. A Escola Espacola, ela tem uma peça que chama Soldadinho de Chumbo, que foi apresentada em outras escolas recentemente, que todos os alunos, quando assistem essa peça, eles falam, queremos teatro na nossa escola também. Então ele conseguiu implementar no teatro uma forma dos alunos sentirem vontade de participar das aulas de teatro. Então na Escola Espacola isso é geral, as crianças querem fazer parte do grupo, o teatro ele faz parte da cultura já daquelas crianças. Eles conseguem encantar os colegas, né? Eles conseguem encantar quem está vendo. E isso faz com que eles comecem a sentir esse gostinho de quero mais, né? Ele recebeu um pedido de autógrafo, então eles ficaram todos felizes. O outro falando que também queria fazer teatro, então eles ficou todo, né? Então vale a pena, eu acho que vale a pena esse trabalho, vale a pena a gente tentar fazer com que eles recebam isso. Se vai dar certo, se eles vão levar isso, aí é uma incógnita, porque a gente precisa, né? A gente planta a sementinha, tá? Quem vai regar são outras pessoas. Além da opção para os alunos de ter um complemento curricular, ele também vem de encontro ao que a gente prega dentro das escolas como uma melhora na relação interpessoal dos alunos. Os alunos vão ter uma oratória melhorada, eles vão ter aí uma noção de presença, né? Então o que acontece? Você está dentro de cima de um palco, você tem a noção da perspectiva do palco, onde você deve atuar, como deve fazer. Então ele te dá uma otimização na linguagem corporal. Então o teatro ele só vem somar dentro das capacidades que a gente busca desenvolver dentro dos alunos, nos alunos da rede pública. Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Quem está Normalmente as crianças que chegam no primeiro ano, elas têm, por conta da idade e por conta até mesmo, elas têm essa dificuldade de lateralidade, elas têm essa dificuldade de motricidade, tanto ampla quanto fina, entendeu? Elas têm essa dificuldade de falar, elas têm dificuldade de se expressar, elas não conseguem se expressar. E aí o que acontece? A gente precisa
A gente precisa trabalhar isso. Então, geralmente elas trabalham muito isso, né? O corpo, ter essa noção de corpo. É feito muitos trabalhos em relação a isso, tanto o corpo quanto a fala, jogos verbais, jogos de mímica. Então eles acabam se desenvolvendo. E como a coisa é gostosa, porque né, é teatro, é legal, a criança gosta dessas coisas lúdicas, então eles acabam se desenvolvendo. Isso da cabeça, espessa. Cada vez mais, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que a gente tem que mudar. Não adianta eu só ficar atrás de livro, ainda mais agora, no mundo do jeito que está, né, com essa imensidão de informação. A gente tem que sempre tá mudando os centros do nosso corpo mesmo, o físico, o emocional e o cognitivo, né, de você aprender. Então a gente tem que sempre estar revezando. Então eles têm isso aqui. Eles trabalham o físico, eles trabalham o raciocínio em todas as aulas, o manual, a convivência. Então tudo isso está o tempo todo. Então aquilo que eles aprendem teoricamente, eles vão ver na prática. É essa união que eu acho que faz com que o raciocínio seja mais estimulado, a afetividade, a prontidão para tudo quanto é coisa que eles vão fazer. Eles são muito prontos. A educação, ela não está mais só, ela não é uma educação onde você só vê a parte pedagógica, é uma educação onde você tem função social, onde a criança consegue perceber essa função social, ela consegue perceber o que ela está fazendo ali. Cada um vai desenvolvendo aquilo que melhor se encaixa, a melhor habilidade que tem e contribui para o todo. E para isso você tem que trabalhar em equipe, tem que aceitar, tem que ouvir, tem que ter iniciativa, né? Não pode esperar todo mundo, porque assim, não tem uma coisa certa, né? Por exemplo, uma regra geral para todos. Um espetáculo a gente vai construindo na hora, então é muito da gente sentir aonde a gente se faz importante, aonde a gente é necessário e o quanto a gente pode contribuir para aquilo. Então isso é muito difícil, a gente aprende desde pequenininho e eu tenho experiência aqui com as crianças que estão me assistindo e eles sabem que desde o primeiro ano a gente trabalha com conflito. Né? Através dos jogos, às vezes a gente perde, a gente fica chateado, às vezes a gente queria fazer uma outra coisa e a função que vem pra gente é diferente daquilo que a gente queria. E às vezes aquilo a gente aprende a aceitar, porque aquilo que a gente queria não é o que é mais importante para o nosso desenvolvimento, mas a gente se encaixa melhor às vezes em outra coisa. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que vale a pena, elencar em relação a essa questão das apresentações, da beleza que as crianças têm nessas apresentações, é a questão da própria professora, né, da própria monitora. Ela já participou de grupo de dança, de grupo de teatro, né? A Sabrina, ela já foi um membro do grupo Atos e Cenas, e ela traz todo esse lado profissional que ela tem para o trabalho com as crianças. Então, ela é muito detalhista na parte de cenário, apesar das dificuldades que a gente tem na escola, porque a gente não tem todo o material, mas apesar de fazer ainda muitas adaptações, a gente precisa fazer, mas mesmo assim a gente consegue, com a verba que a gente recebe do integral, para o integral, conseguir fazer com que as apresentações realmente não sejam apresentações amadoras. Isso. Isso é cultura, isso é educação, isso é arte, isso é uma forma de incorporar aí para as nossas crianças algo novo, algo que talvez elas não considerem essencial, mas passem a considerar a partir de então. Esse trabalho de valorização da cultura, tá? De conhecimento de detalhes, de como se monta uma peça, de como se faz uma peça, isso eles vão carregar para o resto da vida deles. Eles podem, talvez, não ser um próximo grupo de teatro, né, profissional, mas com certeza, quando eles tiverem receberem aí um convite para um teatro na cidade, com certeza eles vão pensar duas vezes
entendeu? Antes de falar não para o teatro, antes de virar as costas para o teatro. Tem alguns que fazem aula, assim, sabe, que não vão se tornar atores, mas acho que a maioria, se fizesse algum curso, escolhesse seguir carreira artística, tanto na área de teatro como de dança, música, eu acho que tem talento para isso. Eu gosto de fazer teatro por causa que eu acho muito legal, eu gosto de fazer os outros rirem, eu gosto muito de fazer teatro também por causa que a tia Sabrina me ajuda a gente a chegar mais próximo dos nossos amigos. Eu gosto de fazer teatro porque quando eu fiz teatro eu não perdi mais a vergonha de nada e também é muito legal fazer teatro porque o sentimento de teatro está no meu coração. Antes eu tinha vergonha muito de fazer teatro porque eu via muitas pessoas sentadas que eu não conhecia, a maioria sim, mas muitas não. E eu ficava com muita vergonha, mas agora eu não estou mais com vergonha. Eu gosto muito de fazer teatro porque eu me inspiro em todos os personagens, né? E porque eu gosto bastante dos figurinos e das maquiagens. Eu gosto de fazer teatro porque você fazendo teatro, você pode inventar uma história. Inventando uma história, você cria um personagem. Eu gosto de fazer teatro porque é um sonho. Eu ser uma atriz é um sonho. E se eu sendo uma atriz, a tia Sabrina vai ficar muito agradecida. Porque ela sempre fala que a gente tem que ser alguma coisa na vida. Porque não sendo nada. Aí a tia Sabrina influencia nós ser alguma coisa na vida do que não ser nada, igual essas pessoas que ficam na rua. Quando eu estava na escola é diferente. Eu chorava, era muito tímida. Agora a maioria aqui, por mais que eles falem que trabalharam, que eram tímidos, não são. Eles já têm essa energia, essa prontidão. Isso é muito bacana. Eles têm que aprender só a dosar. Teatro se faz com gente, seja no sentido do artista que empresta seu corpo e emoções a algum personagem, seja simplesmente pela presença de um público que assiste a sua atuação. É, portanto, uma troca. O artista não existe sem alguém que o veja. O espectador é peça fundamental dentro do universo teatral. Sem ele, a quem transmitir ideias, pensamentos, opiniões, emoções. Bom, é com essa ideia que a gente se despede. O Teatro Lençóense se manterá vivo enquanto houver espectadores apaixonados por essa arte. Olha, eu na verdade gosto muito do teatro. Eu, quando posso, eu venho todas as vezes aqui e mesmo já visitei, eu já frequentei teatro em outras cidades, Botucatu, São Paulo, Bauru. Então, na verdade, aqui em Lençóis agora, como nós temos um teatro considerado um dos melhores aqui do estado de São Paulo, eu frequento aqui, que é muito mais cômodo, mais prático para a gente assistir aqui. Eu gosto muito de peças, então eu acho muito legal o projeto que eles trazem aqui para a gente desenvolver realmente uma cultura. Sempre que tem oportunidade a gente quer vir, tá? Ainda mais quando tem peça com artistas conhecidos, a gente sempre quer vir. Cidade como Lençóis, que não tem muita opção de divertimento, somente com uma cultura um pouco mais elevada, né? Eu acho que o teatro é a melhor opção que tem. A melhor opção que tem, não, a melhor opção para qualquer cidade pequena é o teatro. Eu acho que o meu primeiro lazer é o teatro. Ele é muito importante. São horas que eu faço aqui que são extremamente agradáveis, são relaxantes. Aqui eu acabo vendo todo o pessoal. É um meio de relacionamento, é um point. Seria o meu point, é o teatro mesmo.